Alô, Baixada Santista, uma sem reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. No programa de hoje, a presença do secretário de São Vicente, ele que também é vereador, nosso querido Léo Santos, gentilmente atendendo ao nosso pedido. O Léo que está à frente da Secretaria de Urbanização, é isso, Léo? Desenvolvimento Urbano. Desenvolvimento Urbano. Boa tarde e obrigado por vir ao programa, viu? Muito obrigado, Augusto. A presença também do secretário de Planejamento de São Vicente, o Emerson dos Santos, gentilmente vindo ao programa. O Emerson que está ainda em festividades, porque o Emerson coordena o PT na região e o PT está comemorando... É verdade. 31 anos. 31 anos. Uma coisa que eu ia perguntar para você, os diretórios naturalmente foram criados em outras datas, mas se comemora o aniversário como um todo, não é isso? Sim, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores, boa tarde, Léo. Na realidade, é a data de fundação do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, né? Os diretórios foram se formando durante o tempo, né? 31 anos, hein? 31 anos. Qual foi o dia exato? Foi 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. De 1979. Bastante tempo, hein? Um registro importante, né? E coincide que o PT está entrando na sua fase adulta, vamos dizer assim, né? Ele passou pela sua fase, que a gente pode dizer, sua fase adolescente, né? E estamos entrando na fase adulta hoje, né? E coincide de estarmos governando o país. Com certeza. Léo, boa tarde, obrigado por vir ao programa mais uma vez. E naturalmente que é uma secretária que deve dar trabalho, porque hoje cuidar do sistema urbano, ontem você ficou com dor de cabeça, porque chove em qualquer cidade hoje, o secretariado que atua diretamente na rua deve ficar preocupado. Embora é sempre bom ressaltar que esse é um problema da região, né? Baixada Santista sofre bastante com a incidência de chuva e dos últimos 20 anos, a chuva tem sido acima da média. Ontem, por exemplo, choveu 1 hora e foi equivalente ao que poderia chover todo o mês de fevereiro. Portanto, a malha viária, o sistema de drenagem acaba não suportando esse excesso de chuva. Enfim, a cidade tem que aprender a conviver com isso e buscar soluções. É uma coisa que me chama a atenção, eu vi uma matéria recentemente, o problema é que cada vez mais há uma produção de lixo, não é? Quer dizer, as pessoas cada vez mais produzem lixo. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, há uma obrigatoriedade em separar o lixo para evitar um volume de entulho nas ruas. Nós ainda no Brasil não chegamos nesse ponto, mas a participação da sociedade para evitar o lixo na rua ainda é muito grande. A cidade de São Vicente é uma cidade, acredito eu, que é o problema da Baixada inteira, mas São Vicente sofre bastante também com essas questões. Você tocou de um assunto importante. Nós realizamos agora, sexta-feira, sábado e domingo, e segunda-feira e terça, um mutirão de limpeza do bairro do Maitá e Parque Continental. Nós passamos lá com 4 dias com 120 homens, com 15 caminhões, 10 máquinas, 3 equipes de roçadeira, e nós tiramos desses 2 bairros 320 caminhões de lixo, literalmente, entulho, lixo, todo tipo de lixo que você imaginar, madeira, sofá, enfim, muito lixo doméstico. 320 caminhões. Tudo isso localizado aonde? Das praças públicas, nas praças, em algumas esquinas, parece que é tradicional. Não estamos nem falando dos terrenos particulares. Não, né? Só em logrador público. 320 caminhões de lixo. Ou seja, e não é uma exclusividade só do Maitá e Parque Continental, isso a cidade inteira, para não dizer que é só lá. Qualquer bairro da cidade passa por essa transformação. Então, é preciso que cada vez mais a sociedade participe, cobre as autoridades, cobre o poder público para fazer, mas é importante também que a população faça a sua parte, conservando e fiscalizando aquele que joga, que é uma minoria, né? É uma minoria que faz isso. Mas dá trabalho essa minoria. Mas dá trabalho para a maioria, porque, por exemplo, com a chuva que deu ontem, lógico que tem as coisas estrutural, mas boa parte dessas enchentes que ocasionou em algum lugar é por conta mesmo desse lixo para a boca de lobo, entupir os bueiros, e essa enchente é para todo mundo, é para o cara que joga e para o cara que não joga também.
né? Léo, uma coisa que eu ia comentar com você, que eu acho que é importante, se daqui a 30 dias for feito esse mutirão, vai ser retirado também uma quantidade grande de lixo. Olha, eu não retornei ainda hoje. É uma pena, né? Mas... Eu não retornei hoje lá ainda, mas com certeza posso afirmar que se retornar em determinados locais que foi feita essa limpeza, a gente vai encontrar alguma coisa para tirar de novo. Ô Emerson, você acha que falta uma comunicação do poder público mais adequada com a população para tentar mostrar que se não houver a participação da população em cuidar do urbano, sempre será uma derrota do poder público? Eu acho que não é só comunicação, porque se perceber, por exemplo, na Prefeitura de São Vicente, o senhor Márcio Papo pela Codesave, a gente várias vezes é colocado faixas na cidade, enfim, dias de rodízio de caminhão de coleta de lixo, de entulho, e mesmo assim permanece. Eu acho que tem dois aspectos aí importantes. Primeiro, que a sociedade brasileira vem consumindo cada vez mais, e com isso vem produzindo mais lixo, né? Porque está comendo mais, está gastando mais e há uma produção maior de lixo. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um aspecto cultural, né, que acho que a gente não vai conseguir mudar a um curto espaço de tempo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, é um pouco pessimista, mas eu digo que eu tenho uma geração que já foi, né, do ponto de vista cultural. Ela já adquiriu costumes que, para você mudar esses costumes, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que investir e apostar na juventude, nas crianças hoje, para que tenham uma nova compreensão cultural, né, para que a gente possa mudar a médio prazo. Eu acho que a curto espaço de tempo a gente ainda vai ficar tratando os sintomas, né? Infelizmente, eu acho que mudar essa cultura de um dia para a noite é muito difícil. Agora, evidente que a comunicação é importante, a advertência, criar mecanismo de punição, né? Também eu acho que quando você cria algum mecanismo de punição, o resultado, haja visto, por exemplo, multa de trânsito, depois que você criou uma multa, né, específica, alta, né, então você dificilmente vê alguém andar sem cinto. Motociclista não anda mais sem capacete. Então, acho que o poder público tem que construir alguns mecanismos que possa punir efetivamente. Na Europa é assim, né? Na Europa, em alguns países da Europa, sim. Quer dizer, na Alemanha, eu estou com um parente na Alemanha e se jogar alguma coisa, algum lixo na rua, ele é multado. Se ele não separar o lixo no final do dia, ele recebe uma multa. É importante ressaltar que quando a gente fala desse costume, isso não está só da periferia. A gente nota que do centro da cidade, numa parte já organizada, no Gonzaguinha, do Itararé, a gente acha também em determinados locais que tem lixo. Nós temos, por exemplo, um lixo histórico aqui do centro da cidade de São Vicente, que fica ao lado da vila de São Vicente. É um lugar, teoricamente, central, turístico, perto da Igreja Matriz, e a gente passa determinada esquina lá, aí a Codesave colocou uma caçamba para tentar amenizar, e você percebe a caçamba vazia, e do lado da caçamba cabe 2 caçambas de lixo. Então, passa pela questão cultural será que mesmo. Também não é má fé? Olha, eu não sei. Caramba, tem uma caçamba, o cara não consegue jogar o lixo na caçamba. Eu não sei se é por má fé ou se é exatamente pela questão mesmo aí da cultura, da educação, do compromisso com a cidade, gostar da cidade. Perceber que quando você joga um lixo ali, você está contribuindo para um aspecto ruim, né? E está prejudicando as pessoas que circulam, do direito de ir e vir. Enfim, eu acho que é mais questão cultural mesmo, que talvez da maldade. E uma coisa curiosa, né? Você tocou num tema interessante. Existem pontos fixos, né? Que as pessoas criam o hábito de jogar entulho. Em diversos lugares da cidade. Eu vou dar um exemplo. Eu estou falando de São Vicente porque... Mas Santos, o Canal 6 também. Mas na ponta da praia mesmo ali. Tem no lugar da ponta da praia que a gente passa lá, lugar bonito, prédios bonitos, e você vê um verdadeiro... O Canal 6, da praia até Epitácio Pessoa, há uma... impressionante. As duas calçadas do canal, as pessoas colocam mais móveis, viu, Emerson? Cama, eu já vi colchão, sofá... Uma coisa impressionante, é o hábito. É o hábito, e é uma coisa curiosa. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 6, né? E uma das coisas que eu sempre peguei firme com eles é quando a gente anda na rua, passeia e tal, nunca jogar
Mas no começo, tu vê, criança 5 anos, 6 anos, com meu filho andando, muitas vezes ele pegava uma bala, jogava, falava, não, volta lá e pega, tal. Mas é automático. Tu vê que é automático. Então, se você não muda, porque assim, o sujeito anda na rua e vê o volume de lixo também. Ele fala, também joga. Papelzinho a mais, uma menos. Então, é uma consequência, né? A população tem o hábito cultural de jogar na rua, né? E mesmo aquelas que, porventura, tenham até uma consciência, mas acabam automaticamente fazendo porque está todo mundo fazendo, né? Então, às vezes, a gente se pega, às vezes, abre uma bala, tu pega o papelzinho, eu me policio muito nisso, né? Eu pego o papelzinho da bala e põe no meu bolso, né? Mas percebe-se que é um fato automático. Por isso que eu acho que a educação vai ser o fator fundamental para que a gente possa mudar essa realidade. Talvez um programa envolvendo as crianças, né? Sim. Somente nessa questão do lixo, porque essas campanhas também, joga o lixo no lixo, isso acho que já não funciona mais. O importante é tentar mostrar... É na base, né? Na base, e olha, mostrar os prejuízos, né? A enchente, o problema da falta de vazão da água, porque quanto mais lixo, mais os bueiros terão dificuldade de ter vazão. E cuidar da base, da questão da educação e passar, né, dessa fase, que é uma fase que é muito mais fácil de aprender, isso tem que acompanhar a cidadania, né? E não jogar lixo da rua faz parte da cidadania, né? A cidadania básica, né, do ser humano, né? Porque essa questão que a gente parece que é uma bobagem, mas a gente percebe, por exemplo, na capital de São Paulo, que é uma capital, vamos dizer, organizada financeiramente, e a gente percebe o estrago que as enchentes fazem em São Paulo, matando gente, estragando patrimônio, e muitas das vezes porque os rios que deveriam funcionar não funcionam, porque ou está ocupado ou está ocupado por lixo, de alguma forma, humana ou lixo. Você tocou num tema importante, ocupação humana, né? Quer dizer, você tem regiões onde as pessoas acabam construindo um barraco, você cria um total isolamento, a água não consegue escoar e aí acaba acontecendo as enchentes. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento urbano? Tem algum programa de recapeamento e pavimentação das ruas de São Vicente, Léo? Tem. Nesse momento, a Secretaria está cumprindo a exigência da lei, licitando, né? E a Prefeitura irá aplicar, através da Secretaria, um investimento de 3,5 milhões de repavimentação, de manutenção asfáltica do centro da cidade. 12 ruas do centro da cidade de São Vicente passará por esse recapeamento, frisagem do asfalto antigo e pavimento novo. Entre elas, Sibiriçá, trecho da Frei Gaspar, Mandou Bueno da Ribeira, enfim, são 12 ruas do centro da cidade que passará por uma transformação de recapeamento por conta de são ruas que estão muito esburacadas, com asfalto meio detonado e, se Deus quiser, dos próximos 60